Recentemente eu escutei uma frase e ela alugou um triplex na minha cabeça. A frase dizia algo mais ou menos assim: o momento onde a gente canta pra Deus é um dos momentos onde a gente mais mente. E eu falei, cara, será que isso é verdade? Comecei a olhar a minha própria vida. Inclusive em um culto eu tava cantando e analisando a letra. Não sei se já aconteceu com você. Eu tava ali cantando, orando, me entregando na canção e comecei a pensar racionalmente na letra. Ok, tudo bem. E comecei a analisar a minha própria vida. E eu falei, cara, isso aqui acho que eu não tô fazendo muito. Isso aqui é uma coisa que eu preciso melhorar. Que eu preciso muito melhorar. E assim, tem letras que são muito lindas, só que são extremamente difíceis de aplicar. Não só isso, mas que assim, trazem uma intensidade tão grande que eu acho que se você olha pra tua própria vida, você pode chegar à conclusão de que você tá vivendo completamente o oposto. Por isso que eu também decidi fazer esse vídeo. Será que essa frase é verdadeira? O que você acha? Você tá pensando aí com você mesmo que ela não é? Comigo, pelo menos, eu cheguei à conclusão de que ela é. Isso me deixou um pouco preocupado, mas também me ajudou a não só refletir na minha vida, mas ver, ok, o que eu posso fazer para quando eu cantar para Deus, eu cantar com alegria e também com a minha consciência limpa de que eu tô fazendo melhor. Obviamente que em muitos momentos a gente não vai estar 100%, que às vezes a gente pode cantar e ver uma vida completamente diferente do que tá ali no telão ou do que a gente tá cantando e declarando. E lógico que não é pra gente ficar assim triste e desistir de Deus, mas é bom sempre reconhecer e buscar melhorar. Mas obviamente sempre tem momentos na nossa vida que é muito difícil mudar, que é muito difícil se arrepender. Que, sei lá, aconteceram coisas horríveis e de que, cara, vai ter aquele momento que vai ser muito difícil. Mas se não existe, assim, nada muito complicado que tá acontecendo na sua vida, nada de muito difícil, que você, entre aspas, tem algum tipo de desculpa, talvez seja uma boa reflexão de ser feita. Inclusive, eu tava lendo uma escritura que fica no livro de Amós. E o livro de Amós, um livro que poucos falam, que poucos conhecem, mas um livro que é carregado de sabedoria. Apesar dele ter sido um profeta menor, quando a gente olha Amós 5, versículo 21 até o versículo 24, olha só o que a Bíblia fala pra gente. Algo muito interessante. Eu odeio... Isso aqui é parafraseando Deus, né? Como se Deus estivesse falando aqui pro povo. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Afasta de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então, essa escritura, ela é muito interessante. E quando a gente entende o contexto do povo, o que estava acontecendo ali? Era o momento que Israel estava prosperando bastante. Antes disso, eles estavam um pouco lascados, né? Então, eles estavam derrotados, estavam passando por dificuldades financeiras. De repente, eles começaram a ganhar algumas batalhas e começaram a prosperar. O rei da época começou a ajudar o povo a se organizar e se estruturar melhor. Então eles começaram aqui a terem mais riquezas, o comércio começou a se desenvolver, Israel começou a se expandir e o povo começou a ficar muito feliz. Só que com a prosperidade vem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o engano de achar que a nossa confiança está nessas coisas. Inclusive tem uma frase que eu li muito interessante que fala: aquilo que você prende o seu coração e confia, essa é a verdade, essa é na verdade o seu Deus. E naquela época, o que estava sendo o Deus de Israel? Estava sendo imagens, outros deuses. O rei da época tinha colocado o quê? Estatuetas de ouro lá, colocava um bezerro de ouro, enfim, outras figuras para tentar representar Deus. Só que Deus já falou diversas vezes que não quer imagens, que não quer nenhum outro representante físico ali para tentar passar a imagem dele. Isso não estava funcionando, isso não ia funcionar. Mas não só isso. A escritura deixa claro que eles estavam cantando hinos que estavam desagradando plenamente o Senhor. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas e as suas assembleias solenes, o som das suas canções, o som das canções. Só que a gente sabe que a Bíblia ela não foi só aplicada para o povo lá atrás. Tudo que está escrito não só servia para eles, também serve para a gente hoje em dia. Por isso que ela é viva e eficaz. Ela é viva até nos dias atuais, mesmo ela tendo sido escrita 2000 anos atrás. Hoje em dia você abre ela e você consegue ler. E um povo tão antigo que fazia coisas como essa, a gente consegue ainda assim ver isso refletido na nossa vida. Por quê?
Esse bezerro de ouro, essas estátuas, esses deuses, sejam as riquezas que eles tinham, a prosperidade, a gente também vê hoje em dia. Então isso acontece muito dentro do reino de Deus, da igreja, que são pessoas extremamente preocupadas com o dinheiro que o trabalho delas vai dar, preocupadas com prosperidade, preocupadas com relacionamento, em passar uma boa imagem no Instagram, e se esquecem que Deus, na verdade, ele não se preocupa com isso. Ele não quer que você chegue no culto e comece a falar que você ama ele, só que você não obedece às escrituras, e você não consegue. Você canta, Deus, eu te amo, você é maravilhoso, você é incrível, e depois você sai do culto e começa a humilhar as pessoas, e começa a ter conversas inúteis de falar de, sei lá, pegar fulano ou beltrano, sendo que o que ele quer de fato não é você cantar, ele despreza a sua canção se as suas atitudes não estão centradas nele. Ele, assim, é até um ruído para ele. Para Deus, quando a gente traduz essa palavra, né, quando a gente, na verdade, entende o contexto um pouco melhor, a gente entende que essas canções são como um ruído terrível para ele. Ele despreza de verdade, é uma sensação horrível. Porque imagina, tem uma outra escritura em Isaías que diz: teu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é exatamente isso. Como você se sentiria? Vamos analisar a sua vida. Imagina que você tem um filho que você ama muito e ele fala que te ama. Seu filho fala que ama, que gosta muito de você, só que ele é desobediente, te trata mal, te menospreza, ele não faz nada assim, não tem nenhuma atitude de amor. Você vai se sentir amado por ele? Você vai gostar dessas atitudes? É exatamente assim como Deus se sente. Então, mais do que é cantar, ele quer a nossa obediência às nossas atitudes, mas ainda assim, isso aqui não é contra a canção, porque as canções são maravilhosas. É incrível a gente poder glorificar a Deus, cantar para Ele com toda alegria, com todo o nosso coração, se a gente entende que a gente está buscando se arrepender, se a gente está buscando sempre ser melhor, nunca sendo perfeito, obviamente, mas ali com o coração disposto a mudar. E isso sim traz muita alegria na oração. Se existisse uma pessoa que pudesse fazer a canção perfeita, seria Jesus. Ele poderia, assim, cantar todos os dias que ele ia trazendo uma bela sinfonia para Deus. Só que a gente não somos Jesus Cristo. E se a gente também for olhar para nós mesmos, sozinhos, eu e você, a gente nunca vai conseguir oferecer uma adoração digna para Deus. Só que, graças a Jesus Cristo, ele tornou isso possível, certo? Então eu não quero te desencorajar com esse vídeo pensando, meu Deus, eu não consigo mais cantar porque eu fico pensando nessas coisas, não consigo mais louvar a Deus. Esse vídeo não é para te desanimar, cantar dando todo o seu coração ali na canção, no louvor, muito pelo contrário, é te trazendo aqui um pouco de conteúdo espiritual da palavra de Deus, mas também te alertando para você tomar cuidado, para não chegar no culto e começar a orar ali, falando aquelas coisas, né, falando exatamente tudo que está escrito, que aparece no louvor, mas estando com seu coração longe de Deus e voltando para o seu dia a dia com práticas religiosas, com práticas que não condizem com a verdade, sendo um verdadeiro hipócrita. E até compartilhando algo pessoal, eu tenho medo de ser um hipócrita. Eu tenho medo porque é muito fácil qualquer cristão e qualquer discípulo cair na hipocrisia. Por quê? Você querer ensinar alguém, você querer falar de Deus, você cantar no culto e chorar, isso é fácil. É fácil a gente fazer isso. Difícil mesmo é a gente conseguir aplicar no dia a dia. Difícil é... Hoje, por exemplo, eu estava num ônibus e aí uma moça esbarrou em mim. Transporte público, né? Eu, assim, me estresso muito em transporte público. Deus exerce o meu amor e paciência nesses lugares. E eu não falei nada. Eu não falei absolutamente nada. Mas dentro de mim veio aquela ira, aquela raiva, aquela vontade de falar alguma coisa. Mas eu falei, não, por favor. Por favor. Então são essas coisas que Deus fica feliz. Lógico, de novo, cantar é maravilhoso. Você colocar pra fora, você chorar. Só que também a gente não pode se esquecer que Deus se alegra muito mais com a nossa obediência, muito mais do que qualquer canção ou louvor que a gente possa oferecer para Ele. E se a gente consegue unir essas duas coisas, atitude e canção com coração puro e entregue, aí sim Ele vai receber um belo aroma de perfume lá nos céus. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário também, dando sua opinião, o que você acha. Se inscreve para ter outros conteúdos como esse e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!